Salve, livrojantes! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Physicast Entrevista. E hoje nós teremos uma conversa com ninguém mais, ninguém menos do que o professor Danilo Deus Castilho, que nos contará um pouco de seu trabalho, do que ele desenvolve, onde ele o desenvolve e muitas coisas acerca desse mundo. Eu sou Luz Negra, vulgo Giovanni da Física, e para nos ajudar nessa conversa temos ninguém mais, ninguém menos do que o colega Gilney. Gilney, se apresente e vamos passar para o Danilo. E aí, galera, beleza? Aqui é o Junei, também do Instituto de Física. Tamo aí, vamos aqui entrevistar o Danilo, que tá felizão aí, ó. Mais um dia. Danilo, fale um pouco de você. Bom, então, sou professor de física, atuo numa escola militar, Mansões Paraíso. Bom, gosto de ministrar a matéria, mas não fico só na matéria, né? A gente, dentro de sala de aula, acaba discutindo várias coisas, né? Fiz a minha licenciatura aqui, na UFG, o mestrado também, e ainda aqui continua a minha jornada acadêmica. Esse é um pouco do que é o Danilo, né? É uma das faces. Danilo, por que você entrou para o mundo da física? Então, eu entrei para o mundo da física por de novo, né, um destino, né, ou uma casualidade, ou uma indicação. Na verdade, eu era bom em matemática, né? Sempre tive afinidade com as exatas. E aí, em diálogo com algumas pessoas mais experientes, ao invés de ir para matemática, eu optei para física. E não me arrependo, porque a física é muito mais que as ciências da linguagem matemática. Em qual sentido? Ela é filosofia também, né? Então a física tem uma pontinha de filosofia genial. E além de vir para o mundo da física, você também veio para a docência em física. O que te trouxe para a docência? Bom, então, num determinado momento da graduação, até corri atrás de alguns professores para fazer uma iniciação científica, né, um PIBIC, mas já existia esses grupos, só que todos estavam cheios, né? Os professores tinham muitos bacharéis nesses grupos. E aí um professor me ofereceu uma oportunidade, né? O professor Luiz, ele criou o grupo, né? Um grupo na área de ensino. Eu decidi ir e me encantei, né? Assim, isso me conquista até hoje. Então permaneço, né? Eu acho que eu me encontrei ali. Então, não houve uma questão de eu saber alguma coisa prévia, né? Assim, no sentido de que houve-se a oportunidade e a porta foi aberta e acho que estou aqui até hoje. Mas hoje por uma consciência própria da importância que é a docência. Qual uma experiência marcante que você pode compartilhar com a gente da sua vivência na docência? Tem várias, mas assim, uma das mais marcantes é quando a gente reencontra uma pessoa, né, um aluno, e a gente tem isso bastante. Os alunos, por exemplo, quando você tem uma afinidade com um aluno de uma forma respeitosa, ele termina, ele sai da escola e sempre volta para a escola. Muitos deles voltam já com filhos, né? Então, quando a gente vê um aluno que formou uma família e vive bem, isso é muito satisfatório, né? A gente vê que a gente conseguiu ajudar na formação de alguém, né, de uma pessoa. Então, eu acho que isso é recompensador. Eu já passei por vários momentos assim e pretendo passar ainda, né? Então, eu acho que é isso. É fazer com que as pessoas, tentar ajudar as pessoas a se desenvolver. Essa é a coisa mais marcante na minha docência. O professor Danilo trabalha em um colégio militar. Danilo, nos diga como é trabalhar em um colégio militar e qual a principal diferença de um colégio militar para os demais. Então, trabalhar num colégio militar não é tão diferente de trabalhar num colégio de outros perfis, num CEPI ou num colégio tradicional.
Mas acho que a principal diferença, como a gente já discutiu, a principal diferença é a direção, né, que a direção das escolas militares, elas não são realizadas, né, os diretores não são professores, são militares, nem sempre tem um conhecimento a fundo do que é o processo educativo, não é a formação deles, né? Mas além dessa distinção de que o cargo maior da escola não é um especialista, não é um professor especialista em educação, mas eu acho que é o regramento, né? Uma escola militar ela tem suas regras diferente das outras escolas. Então você tem uma agenda, tem um regramento a seguir e isso diferencia muito é, a escola militar de outros perfis de escola. Eu só não consigo mensurar no quanto essa diferença é boa ou ela é ruim agora. Mas eu acho que carece de investigação. E ainda continuo defendendo. A escola tem que ser dos professores, dos especialistas da área, dos especialistas em educação. E qual a maior alegria do professor? Bom, a maior alegria do professor, bom, uma delas a gente já falou, né? Acho que é ajudar e assim, e aí acho que é a revolução do professor, né? É ajudar com que as pessoas se desenvolvam, né? Talvez até tenha usado um termo errado, fazer as pessoas se desenvolverem. Não, a gente ajuda as pessoas a evoluírem, né? A tal ponto que elas possam ser autônomas, terem suas próprias reflexões, a sua criticidade e que ela possa intervir na sociedade de uma forma que contribua, né, de uma forma que faça com que a sociedade seja uma sociedade mais justa. Eu acho que o professor que tenta pensar, independente da área, que o papel do professor é ajudar esse aluno a evoluir criticamente, eu acho que ele está no caminho bacana de entendimento da docência, né? Isso vale para o professor da base, lá do fundamental, até o professor da graduação. Acho que um professor de curso superior, né, de mestrado, doutorado, todos eles têm que pensar nessa criticidade do aluno, né? E, do contrário, qual você diria ser a maior tristeza do professor? Bom, a gente, bom, não tem uma fórmula, né? Na verdade, tudo seria mais fácil se a gente tivesse uma fórmula para fazer com que essas pessoas, com que os alunos e, enfim, né, de diferentes etapas, com que ele possa ser autônomo, né? Então, assim, o que a gente gostaria, como a gente já disse na pergunta anterior, mas o que eu gostaria é que as pessoas pudessem estar no mesmo patamar de discussão de diversos assuntos diferentes, para que elas tenham consciência daquilo que elas defendem, né? Para que elas possam ter essa consciência. Então, uma tristeza grande é que a gente vê é que a gente não tem uma chave, uma coisa, uma regra para que isso aconteça da mesma forma com todo mundo. Então, o que acontece é que muitas das pessoas que a gente formou, e que a gente, no sentido formou, é no sentido de que a gente ajudou em algum momento da vida da pessoa a pensar algumas coisas diferentes, inclusive a física, na física. Mas a gente vê que alguns não saem com a autonomia que a gente gostaria que ela tivesse. Então, isso faz com que a gente se empenhe mais, né? Às vezes a gente fica triste, mas é uma motivação para a gente continuar se empenhando mais. A ideia é, mais do que um conteúdo, né? É gerar um pensamento autônomo no sentido de que a pessoa possa pensar por si, né? É instigar o aluno a pensar por si. Eu acho que isso, independente da etapa de ensino, isso é possível. Qual você diria ser o maior desafio do professor? Então, na verdade, o professor, ele se vê isolado, né? Então, assim, por que isolado? Porque, por exemplo, a escola. Você vai, por exemplo, entra numa sala de aula. Aí ele carece de material. Às vezes ele vai falar alguma coisa com a coordenação não tem tempo ou interesse de ouvir. Ele vai falar com o aluno não está motivado a aprender.
Aí você vem com a sobrecarga do Estado, né, várias demandas sem saber o que você dá conta ou não. E aí você convoca pais, muitas das vezes os pais que mais precisam ir na escola ou o responsável não aparece. Então, o trabalho do professor acaba sendo um trabalho bem isolado do que ele realmente deveria ser, né? Então, o professor não trabalha sozinho em momento nenhum. Você precisa da direção, você precisa da coordenação, você precisa dos pais, você precisa do próprio aluno, que é o mais fundamental, né? A motivação dele, ele querer aprender é o mais fundamental para o trabalho do professor. Então você precisa de uma série de coisas que está relacionada ao êxito do seu trabalho. E aí, quando a gente vê que essas coisas não acontecem em muitas situações, aí você vê que é uma dificuldade. Que o sistema, como a gente tem hoje, o processo educacional ou educativo, essas brechas geram realmente lacunas no próprio processo educativo. E aí a gente se sente isolado. Mas não é suficiente para a gente desistir. O desafio do professor sempre é procurar a motivação do aluno, né? Mas Sim. o que te motiva? Então, o que me motiva é sempre a subversão, né? Porque é o seguinte, na verdade, como a gente já vem falando, a gente tem a tendência a sempre olhar para as coisas ruins, né? Por exemplo, eu tive 10 alunos que não gostam de estudar física. Beleza, isso não me incomoda. Se eu tiver um que achou massa, eu dou muito mais valor a esse um do que aqueles 10. Como assim, Dani? Então você está desvalorizando os alunos? Não. É porque é o seguinte: se eu conseguir, de alguma forma, fazer com que aquele aluno veja a física como algo bacana para a vida dela, então significa que alguma coisa do que eu falei em relação a todas as outras coisas, aquele aluno também absorveu de mim. Então, sobre aquela entidade, né, que para de uma geração para outra, pensando assim, então peraí, quer dizer que esse aluno aprendeu mais do que a física comigo. Então, eu acho que eu consegui atingir esse aluno. Coisa que eu não tenho como mensurar de forma alguma naqueles que não são motivados pela física. Então, é igual você falar assim, olha, para chegar no topo, você vai ficar olhando as dificuldades ou você vai mirar o topo? Né? Se você quer chegar em algum lugar, você vai passar por altos e baixos, você vai passar por momentos bons e momentos ruins. Mas você só vai chegar naquele lugar se você tiver o objetivo de chegar lá. Então, se eu tenho o objetivo de atingir o máximo de pessoas de forma a ajudá-los a evoluir criticamente, a refletir, a ter autonomia, então não posso focar nos que eu não consegui, eu tenho que focar naqueles que eu consegui. E isso tem que me fazer feliz. Justamente é o que me motiva a continuar. O que é ou o que deveria ser um professor? Então, o professor, eu acho que um professor, como a gente comentou sobre a melhor aula, né? Então, um professor, ele tem que tentar desenvolver o aluno, nesse aluno, a autonomia. Em que sentido? Porque eu falo assim, parece que é falar da boca para fora, como se isso fosse uma coisa fácil. Não, é extremamente difícil fazer alguém ou ajudar alguém a pensar criticamente. E isso também a pessoa não aprende sozinha, ela tem que construir isso com o outro. Uma das figuras que ela pode construir isso, a pensar criticamente e a ser autônoma e a defender seus ideais de uma forma sólida, é justamente com o professor, com a figura do professor. Então, ser professor é tentar diminuir esse abismo que existe, né, entre as pessoas. É tentar fazer com que as pessoas, independente de classe, se é rico, se é pobre, elas possam pensar por si e não comprar a ideia do outro. Porque a ideia do outro, às vezes, é bom para o outro, mas não é bom para você. Então, você ter autonomia e pensar criticamente é ter a ideia de começar a pensar no que é bom para você. E aí você começar a debater com o outro, colocando termos que torne tudo mais justo. E que não tenha um ganho tão grande para o outro, enquanto o outro fica sendo explorado. Então, acho que essa é a maior revolução do, né, professor. E defendo isso até o fim.
O que você pode me dizer sobre sua participação no GGP enquanto professor formador? Então, eu comecei aquele grupo junto com o Gilmar, o Thiago Vasconcelos, Thiago Rosa, a Aline, a Andrea. Eu falo os nomes porque é importante. Eu acho que são pessoas que me ajudaram na minha formação. Então, eu acho que se você para pensar, aquilo ali era um início do GGP. Acho que o professor Luiz sempre teve aquela ideia em mente do GGP e aquele grupo era uma primeira ação, um começo. Hoje a estrutura do GGP é diferente. Eu, no meu mestrado, como eu tive outro orientador, um orientador da matemática, eu me afastei do grupo da física, né, do GGP, e aí, mas aquela vontade, né, de continuar subvertendo, continuar ajudando o desenvolvimento das pessoas ainda está aqui, porque é o que me motiva. E eu encontro no GGP esse espaço. Então, por exemplo, por que eu vou ficar só com os alunos de ensino médio, tentando motivá-los, tentando desenvolver ou ajudar no desenvolvimento deles, se eu posso também ajudar na graduação? Então, seria muita ignorância minha tendo a oportunidade de ajudar mais pessoas e não fazer. Claro, eu sou ignorante, porque eu tenho as minhas limitações, eu não sei de tudo. Muitos vão falar assim, o professor não está sabendo o que ele está falando. E às vezes eu dou até razão, realmente. Deixa eu ficar quieto porque eu não sei. Mas se eu puder ajudar alguém nessa formação e eu tenho alguma experiência, por que não? Né? Então o GGP foi uma oportunidade que casa bem com o que eu penso dentro da profissão professor. Né? Ajudar a desenvolver as pessoas, né? Ajudar elas no seu desenvolvimento. E isso me faz permanecer. Tenho aprendizado com isso? Não nego. Grande aprendizado. Né? Então, nos nossos debates, nas nossas contrariedades, nos debates que vocês fazem, até quando vocês veem um perfil, por exemplo, não gosto de escola militar, por isso, por isso, por isso. Até essas falas me fazem crescer, porque eu consigo ver coisas, ver de lugares diferentes que eu não tenho condições. E aí eu cresço também. Então, é meio errado eu falar que eu estou ajudando só no desenvolvimento do outro, porque isso também está ajudando no meu desenvolvimento. E a ideia é essa, é crescer todo mundo junto. O que você diria para quem está iniciando a vida na carreira docente? Então, eu acho, foi a pergunta do Gilney, né? Eu acho que a pessoa tem que se encontrar, né? Porque é o seguinte, não é errado você querer mudar de profissão, isso não é errado. Muitas pessoas fazem isso, não tem ninguém para te julgar. Na verdade, é errado se alguém te julgar porque você mudou de profissão. Então, eu acho que todas as nossas decisões têm coisas boas e coisas ruins. Né? Tudo na vida, nada é perfeito. Então, a coisa que a pessoa deve ter com a docência, eu acho que ela tem que ter em qualquer outra coisa da vida dela, que é saber o que ela quer para si. Então, por exemplo, eu quero ser professor. Tá bom, então você está entrando numa área que tem toda uma estrutura, tem toda uma situação de que vai ter coisas boas e vai ter coisas ruins. É aonde você quer estar nessa situação? É a mesma coisa de você entrar na casa de um amigo. Você está na porta. Você tem a opção de ir para sua casa ou de entrar na casa do amigo. Só que se você entrar na casa do amigo e ver um monte de coisa errada, e você sair chutando um balde, você vai estar errado também. Então, você vai ter duas situações. Dentro da casa do seu amigo, você pode sair de uma forma elegante, continuar a sua vida em outro local, ou você pode tentar ajudar ele a organizar. Então, se você é professor e quer ficar na docência, então, para você continuar na docência, você vai ver que vai precisar ajudar a organizar o sistema educacional em vários aspectos, incluindo a formação de futuros professores. Né? Então, é uma responsabilidade que um professor que se considera professor vai assumir. Agora, se você não se adequa, a sugestão é procurar um lugar que você se adeque, para você se sentir satisfeito. Né? E não é errado fazer isso.
Mas tem tempo para isso? A sugestão é você se encontrar no começo. Mas se depois de 20 anos isso não te satisfaz mais, se te satisfazia no começo, e depois de 20 anos não é aquilo que você deseja, você viu que sua mente mudou, também não é errado mudar. Agora, difícil vai ser você ficar se martirizando, continuando ali, sendo que você não quer estar ali. Mas as pessoas também têm o direito de fazer isso. Só que eu acho que se a pessoa faz isso, é mais doído. Parece que o tempo passa mais devagar. E aí fica a critério dela. Certo. 3 perguntas para finalizar agora. Primeira, o que faz a vida valer a pena? Novamente, né? A maior arte é a própria vida, né? A própria vida ela é refletida em várias situações por grandes artistas. Então, a vida vale a pena dependendo da forma com que você quer viver, né? E existe N formas diferentes, bem físico isso, né? Ou matemática, N formas diferentes. Então, é o seguinte, é imensurável o que define a vida para cada um, né? O que cada um pensa que vale a pena viver, né? Eu acho que a vida vale a pena pela própria vida, né? Por quê? Porque você passa por várias situações e aí, às vezes, a gente foca no ruim, mas tem situações boas. Enfim, a gente passa por várias situações com várias pessoas e às vezes esquece de valorizar isso. Mas se a gente tivesse a oportunidade, a gente veria que isso tem muito valor, né? Então, conforme você trilha, as escolhas que você faz, é isso que vai te deixar feliz, né? Ou não, né? Mas eu, particularmente, acho que a própria vida é o que faz ela valer a pena. O que é arte? Então, a vida é arte, né? Acho que essa já foi meio uma resposta casada, mas você pode pensar que a arte são expressões da vida, né? E todo tipo de expressão, né? Igual você olha um quadro, existe, às vezes você vê melancolia, num você vê alegria, em outro você vê a tristeza. E é o que a gente é, né? Ninguém é 100% feliz o tempo todo. É até preocupante se você vê uma pessoa feliz o tempo todo em todas as situações. Você vai falar, opa, aqui tem algum problema. Ou a pessoa está passando por uma situação difícil, ela não está sabendo lidar. Mas se você vê alguém feliz o tempo todo, algo está de errado. Por quê? Porque as emoções fazem parte do contexto humano, né? Então, ser humano é uma arte, né? Se sentir incompleto é uma arte. Pensa, você se eternizar pensando que você, igual a gente discutiu num vídeo, numa filmagem, vai estar aqui o presente para quem quer que a gente nem imagine que esteja aqui, possa assistir, isso é arte. Por quê? Você fala assim, cara, talvez a gente não consegue mensurar o quanto a gente pode contribuir para os futuros que virão. Então a gente não consegue medir isso. E aí eles vão falar, nossa, que louco essa discussão. Ou concordar ou discordar, mas vai gerar uma reflexão. É arte. Por quê? Porque a gente vê que está tudo ali. As emoções, o fato da gente estar aqui discutindo a docência, já vai ver algumas pessoas que assistir, já vai pensar, nossa, eu passei por isso, eu passei por aquilo, não, eu concordo, vai sentir empatia ou não, né? Ou raiva, mas a gente espera que não sinta raiva. Minha última pergunta é, Danilo, o que é educação? Então, educação é um termo amplo, né? Sendo bem sucinto aqui, a educação ela começa lá no ciclo mais fundamental, que é a educação no lar, é a primeira educação ali, ó, entre os pais, né? Que hoje está sendo muito aligeirado, porque logo que o bebê nasce, ele já está num CIMEI, por exemplo. Mas aí não tem convivência com os pais. Até o final da vida do cidadão, ele está falando de educação. A educação está fazendo parte da vida dele. Por quê? Porque ele sai de uma instância, né, para sendo sucinto, mesmo se fosse um político lá em Brasília, ele tem que ter educação, tem que mostrar educação, ele vai receber educação, em que sentido? Ele vai ter que discutir sobre os rumos da educação, porque ele é papel desse político definir isso, né, dentro lá do regime democrático. Mas vamos pegar uma pessoa que não é política, por exemplo, agora. Se você pega um engenheiro, ele passou por um núcleo familiar,
ele passou por uma escola de ensino médio, ele passou por uma graduação, ele passou por um trabalho, que ele é engenheiro, então ele tem que trabalhar em algum lugar. Lá no trabalho ele tem que ter educação, e ele está recebendo educação, porque tem gente mais experiente que ele. É a mesma coisa você ir no estágio. Por mais que você vá numa escola, por exemplo, a escola que eu trabalho, eu sou um dos mais novos. Então, o que eu tenho de professores que têm uma vasta experiência sobre educação, então eu tenho que aprender isso com eles. Eu tenho que falar, cara, o que esse cara está enxergando quando ele vê alguma novidade ou movimentação na secretaria que eu não consigo ver? A experiência dele é diferente, então ele já sabe mais ou menos o rumo que vai seguir. Então, a gente aprende de tudo o tempo todo. Se tem uma coisa que o ser humano sabe fazer, é aprender as coisas. E a gente aprende com todos. E a gente também transmite isso para todos. Né? Do mesmo jeito que a gente aprende, a gente pode ensinar. O nosso jeito de ser já ensina. E isso tudo é educação. Então, a educação está presente o tempo todo na vida de todo mundo. Você quer finalizar? Não. Tá bom. Tá tranquilo, o Ney tá tranquilo. Então, essa foi a nossa conversa breve com o professor Danilo. Obrigado, professor Danilo. Me sinto Valeu. grandemente honrado. Obrigado a todos vocês que nos assistem. Me sinto grandemente honrado também. E até a próxima. Agradeço.